Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Você pode se colocar sobre os pés? Eu queria que as luzes baixassem um pouco, as luzes do público. Eu queria que você desse a mão para esse irmão que está do seu lado. Mas eu queria que você se juntasse 2 a 2, não desse a mão fechando o corredor, você ficasse de frente com esse irmão. O louvor vai continuar fazendo o fundo do Me Ama, se vocês puderem. E eu queria que dessas 2 pessoas que vocês estão, vocês definam quem é a letra A e quem é a letra B. Defina assim: eu sou a letra A, você é a letra B. Ok? Definiu aí? Agora você vai perguntar o nome desse irmão. Pergunte o nome desse irmão. E eu quero que você faça algo agora. Primeiro o A vai orar pelo B. E eu queria que você profetizasse palavras de bênção sobre o ano de 2026 na vida do seu irmão. Será que você pode começar a orar? Ergue a sua voz em oração, do modo que essa pessoa ouça o que você está falando. Comece a profetizar na vida dele. Profetize na vida dele. O Espírito Santo, ele está aqui. Jesus, ele está aqui. E ele está ouvindo o que você está falando. Você, B, que está recebendo a oração, confirme com amém. Confirme com eu recebo. Confirme com eu creio. Comece, ergue a sua voz. Vamos lá, comece a profetizar com intensidade. Profetize com intensidade. Profetize com intensidade. O Senhor se faz presente aqui. O Senhor se faz presente neste lugar. Comece a profetizar. Instrumentos podem aumentar as suas intensidades. Comece a profetizar. B, fale, recebo, eu creio. O Senhor está ouvindo a sua voz. O Senhor está ouvindo a sua voz. O Senhor está ouvindo a sua voz. O Senhor está ouvindo o seu pedido. O Senhor está tocando em sua família. O Senhor está tocando no seu trabalho. O Senhor está tocando na sua vida financeira. O Senhor está tocando. Agora, B, você vai começar a profetizar sobre o A. Comece a profetizar. Agora nós vamos virar o B, vai profetizar sobre o A. E você que é o A agora, fale, confirme com amém. Eu creio, eu acredito. Comece, aumenta a intensidade, aumenta a intensidade, aumenta a sua intensidade. Vai, vamos lá. O Senhor se faz presente neste lugar. 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 Se por acaso você não sabe profetizar, não sabe o que falar, comece a falar sobre a sua família, sobre o trabalho. Declare palavras de bênçãos. Há um Deus que realiza sonhos. Há um Deus que realiza propósitos. Há um Deus que está presente neste lugar. Há um Deus neste lugar. Profetize, profetize, profetize. Profetize sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos. O Senhor se faz presente neste lugar. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito. Você pode erguer as suas mãos agora e cantar isso. Pra perder com ressentimentos. Somos sua herança. Somos sua herança. Cante.
O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Antes de entrarmos na palavra, o Senhor ainda me conduz a orar por algo. Eu queria que você tentasse estender a mão em direção à sua casa. Tente estender a sua mão em direção à sua casa. Não sei se a sua casa fica para a direita ou para a esquerda, mas tente estender a mão em direção à sua casa. Ontem nós falamos aqui na campanha sobre oração e sobre o poder da oração. E deixa eu te falar algo: o Senhor ouve o que você pede, o Senhor ouve o que você fala. E eu queria que você começasse a profetizar sobre a sua casa nesse momento. Eu não sei se por acaso há alguém perdido na sua casa, se há alguém afastado na sua casa, se há alguém que está precisando de uma visita do Espírito Santo na sua casa, mas eu queria que você começasse a falar isso, palavras de bênção sobre o seu lar. Comece a profetizar sobre a sua casa, comece a profetizar sobre a sua casa. Se você puder nesse momento agora falar para fora, não fale somente para dentro. Comece a declarar, e declarar é falar, é gritar. Comece a profetizar sobre o seu lar. Comece a profetizar sobre a sua casa. Os perdidos voltarão, os feridos serão sarados, o milagre acontecerá. Nós cremos, Deus, nós cremos, Deus, nós cremos, Deus, nós cremos, Deus. Oh Senhor, nós cremos no Senhor, nós cremos no Senhor, no Deus que nos amou, no Deus que nos ama, no Deus que nos abençoa, no Deus que nos conduz. Nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor. Oh, profetize sobre o seu lar, profetize sobre o seu lar, profetize sobre o seu lar. O Senhor está te ouvindo, o Senhor ouve o seu clamor, o Senhor ouve o seu pedido. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Nós te agradecemos, Deus, por esse momento de oração, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque nós podemos sentir o Espírito Santo neste lugar. Nós te agradecemos, Deus, porque nós já sentimos o Senhor neste lugar. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor não nos abandona, mas o Senhor fica do nosso lado, Deus. Mesmo nós sendo pobres, medíocres, o Senhor não nos abandona, Deus. Mesmo sendo, Deus, seres desprezíveis, o Senhor não nos abandona, Deus. Mesmo não fazendo o melhor todos os dias, o Senhor não nos abandona, Deus. Mesmo sendo, Deus, pessoas que prometem e não cumprem, o Senhor não nos abandona, Deus. Nós somos gratos, Deus. Somos gratos, Deus, pelo seu amor, Pai. Somos gratos, Deus, pelo que já recebemos, Deus. Xarababababas. Xarabababababas.
Talvez faz muito tempo que você já não sente o Espírito Santo. Hoje Ele quer te visitar. 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 Hoje Ele quer quebrantar o seu coração, te trazer a verdade, te trazer a luz. Porque o Espírito que convence o pecado do pecado, Ele se faz aqui presente neste lugar. O Espírito que convence o pecador, Ele se faz presente neste lugar. Nós somos gratos, Deus. Somos gratos, Pai. Somos gratos, Deus. Somos gratos, Deus. Mais uma vez só a igreja, poderoso. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Você pode aplaudir ao Senhor esse nome maravilhoso. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Pode se sentar. Obrigado, Deus. Amém? Quão bom é estar com Deus, né, irmãos? Quantos estão felizes por estar aqui mais um domingo, o primeiro do ano? E o Senhor vai derramar muito sobre nós esse ano. O Senhor vai derramar muito sobre nós. E eu queria que você repetisse uma frase comigo. Fala assim comigo: nunca vimos nada igual. Não sei se você tem algum lugar para anotar. Se você puder anotar no seu telefone, deixa em destaque aí. Porque você vai ler essa frase no final do ano e tudo vai fazer sentido para você. Quem crê que essa frase vai fazer sentido? Nunca vimos
nada igual. Nunca vimos nada igual. E para introduzir essa palavra, eu quero abrir a Bíblia, se você puder, e deixar ela aberta aí, que nós vamos hoje caminhar sobre esses versículos. Marcos 2, nós vamos ler do 1 ao 12. Nós vamos ler Marcos 2, do 1 ao 12. E diz bem assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do outro lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam, o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico. Eu lhe digo: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Após um milagre, após algo acontecer, eles disseram: nunca vimos nada igual. E essa história, ela é muito conhecida por todos. Eu creio que todos nós já ouvimos, ou desde as crianças, na escola bíblica, quanto aos mais adultos aqui na igreja, de certeza você já ouviu essa história. E para abrir o nosso 2026, nós sabemos que o propósito é a palavra principal desse ano. Que nós vamos viver o propósito. Nós tivemos um ano de alinhamento, aonde se alinhar nunca é fácil. Alinhar, você vai fazer pessoas que não querem consertar, às vezes, se afastarem. Você já decidiu na sua vida assim: esse ano eu vou fazer totalmente diferente. Aí você começa a ver alguns amigos indo embora. Já percebeu isso? Aí você começa a ver alguns amigos que eram muito chegados, vão embora. E você fala assim: meu Deus, o que aconteceu que esse amigo que era tão chegado de mim foi embora? É porque talvez nesse alinhamento que você fez, nesse tempo que você vai passar, Deus está te preparando outras coisas, e talvez essa pessoa vai fazer você andar ainda desalinhado. E nós nos alinhamos no ano passado. E esse ano nós vamos em busca do propósito, de viver o propósito de Deus. E aqui nós vemos que eles foram fiéis a um propósito. Eles tinham um objetivo. Eles tinham um rumo. Fazer o quê? Levar o paralítico até aos pés de Jesus. Eles tinham isso bem definido. E a Bíblia, ela nos mostra várias vezes que quando o povo se mantém em unidade, quando o povo se mantém junto, grandes coisas acontecem. E não acontecem só em forma geral, também no pessoal. Não pense que se você lutar em equipe, só a equipe que vai receber, você também irá crescer junto. Sabe, muitas vezes nós não queremos fazer nada em grupo, porque fala assim: não, mas se eu fizer em grupo, a minha recompensa eu vou ter que dividir, vai ser em 25% para cada um. Mas Deus nos deixa claro, e Deus nos ensina algo, que se o meu irmão ganhar, eu ganhei também. Que se o meu irmão está feliz, eu estou feliz também. Que se o meu irmão precisar de chorar, o meu ombro vai ser o primeiro consolo que ele vai achar.
E uma igreja, um povo que anda em unidade, ela não se quebra. A Bíblia nos fala sobre o laço de 3 dobras, que é impossível desfazer ele. Eu sozinho vai ser muito fácil o diabo arrumar uma armadilha, se eu viver a vida inteira sozinho. Mas se eu estiver com um irmão que me apoia, se eu estiver com o Rafael, não desiste não. Rafael, não cai não. Rafael, cuidado que isso aí é laço. Eu duvido que vai ser fácil, como se eu estiver sozinho. E esses homens perceberam que sozinhos eles não conseguiriam levar aquele paralítico até os pés de Jesus. Mas quando os 4 se reuniram e falaram assim: nós temos um objetivo, um rumo, e nós vamos cumprir isso em unidade, eles conseguiram fazer isso. E vamos ler aí o versículo 1 e 2, por isso que eu pedi para você deixar aberto. Essa história, ela vai nos mostrar muitas coisas. Ela vai nos mostrar unidade, ela vai nos mostrar clareza do que precisa ser feito e a cooperação entre eles. Olha, no versículo 1 e 2 que nós acabamos de ler, diz bem assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Então Jesus estava ali pregando. Jesus estava dentro da casa pregando. E é muito interessante, o que me chamou muita atenção, relendo essa história, foi que aonde Jesus estava, nós sabemos, e a Bíblia nos mostra isso, que onde Jesus estava, havia sempre um doente. Então eu creio que dentro daquela casa, aonde Jesus já estava pregando, já havia doentes ali para ser curado. Mas a história que é nos relatada na Bíblia não é de um doente que estava lá dentro, mas de alguém que nem estava ali presente. Você já percebeu isso? Que o paralítico ele não estava dentro de casa. O paralítico ele estava de onde? Do lado de fora. E isso nos chama atenção porque o nosso propósito, a nossa vida cristã, o nosso amor a Deus, ele não deve ser só mostrado aqui dentro de casa. Mas quando nós estamos fora de casa, nós também precisamos mostrar o nosso propósito. Quando nós estamos fora do templo, nós também somos igreja ainda. Porque quando você está fora dessas 4 paredes, o seu irmão, que é irmão aqui dentro, ainda continua sendo seu irmão lá fora. Não é porque você saiu daqui de dentro que a família se desfez. E Jesus, ele nos dá, essa história nos dá um forte exemplo disso, que fora das 4 paredes também acontecem milagres. Fora do local que a gente pensa que é o local, muitas vezes pensamos, não, lá na igreja, ali eu tenho que ser santo. Passei aquela porta, o meu propósito continua. Fala assim comigo: passei daquela porta, o meu propósito continua. A nossa vida cristã continua. Então nós temos que entender que todo lugar é um lugar para o propósito ser praticado. Na academia de jiu-jitsu, lá o meu propósito tem que ser. De Muay Thai, lá o meu propósito tem que ser cumprido. Aonde eu estiver, na minha casa, na minha rede social, né, Rica? Prazer ter você aqui. Lá é o nosso local de cumprirmos o nosso propósito. Então, entenda que há um grande trabalho a ser feito também fora dessas 4 paredes. E em 2026, nós vamos continuar nos alimentando e guardando para nós? Ou nós seremos igual esses 4 homens? Que ao sair do lado de fora da casa entenderam, ainda há um propósito a ser feito. Ainda há algo que tem que ser feito. E Jesus nos chama a atenção disso. No versículo 3 vai dizer bem assim: vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por... Olha aí, vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles. E esse versículo 3, ele nos mostra a importância de caminharmos com um objetivo bem traçado. Esse versículo 3, ele nos mostra a importância da cooperação. Os 4 amigos aparecem na história, mas se você ver e você procurar na Bíblia inteira,
nenhum nome deles é citado. Você não encontra nenhum nome dos 4 amigos. Você só sabe que eles eram 4 amigos. Sabe o que isso vem nos mostrar? O versículo 3 vem nos mostrar que quando nós entendemos o propósito, o meu eu, o meu nome, não precisa ser maior do que o meu irmão. Que a minha imagem não precisa ser maior que o meu irmão. Porque eu sozinho não consigo fazer tudo sozinho. Eu sozinho eu não consigo fazer tudo. Porém, todos juntos nós conseguimos ir muito mais além do que eu trabalhando sozinho. Sabe, pega na mão do irmão do seu lado aí. Fala assim, olha, eu preciso de você para caminhar 2 milhas. Né? Eu uso sempre um exemplo muito fácil aqui, que eu já sou difícil de correr, né? Já sou difícil. Mas quando eu corro com o meu pastor, é muito mais fácil. Porque ele vai exigir de mim uma distância que eu não faço sozinho. Né? Porque sozinho eu estou no 0. Se eu andar 100 metros, eu já estou no lucro, né? Misericórdia. Mas esse ano vai mudar, Deus, em nome de Jesus. O que fala no altar tem que fazer, né, gente? Não, o que fala no altar não, aí eu já estou contradizendo. Em todo lado, minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. Em nome de Jesus. Mas, voltando, nós vimos que em nenhum momento o nome deles é citado, porque eles entenderam que não era sobre eles, era sobre o milagre que tinha que ser feito. Entenda, o crescimento da igreja não é só para um crescimento numérico, para nós aparecermos, não. É porque a nossa cidade depende de encontrar Jesus. Cascais depende de encontrar Jesus. Se você sair sexta-feira à noite, você vai ver tantos jovens perdidos. Tantos jovens perdidos no Estoril a gente vê. Tantas pessoas perdidas que você encontra no seu trabalho. Deixa eu te falar, você acha que nós estamos falando para você trazer pessoas para cá para nós crescermos só? Não. É porque do mesmo jeito que você foi curado um dia, pessoas precisam ser curadas também. Do mesmo jeito que a sua família foi transformada, famílias precisam ser transformadas também. E o Senhor nos chama a atenção disso, que quando nós trabalhamos em cooperação, nós alcançamos o milagre. Quando nós trabalhamos em união, em família, nós conseguimos chegar mais longe. Porque aqueles homens, era impossível eles subirem aquela casa com aquele paralítico se tivesse só um. Mas quando eles entenderam que, olha, para esse milagre acontecer, nós temos que estar unidos. O Senhor se revelou a eles de uma forma fenomenal. Sabe, o milagre acontece, mas nós precisamos estar unidos para ele acontecer. Um ambiente que tem união, um ambiente que tem comunhão, esse ambiente, ele é transformado pelo Espírito Santo. Tanto que a Bíblia vai nos dizer que o reino que está dividido, ele não cresce. O reino que ele está em separação, ele não cresce. Então, se por acaso eu estou zangado com meu irmão, eu tenho que fazer as pazes. Se eu estou em luta com meu irmão, eu tenho que fazer as pazes. Por quê? Senão eu posso atrapalhar o reino a crescer. E eu creio que em 2026 ninguém quer ser um atrapalhador de reinos. Mas nós queremos ser pessoas que elevam o reino. Quantos aqui querem ser pessoas que elevam o reino? É isso que Deus nos fala no versículo 3. E isso vai, essa cooperação, essa organização que eles tiveram de ninguém quer ser mais com o outro, vai nos deixar algo claro em Provérbios 29 e 23, que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Nossa, falei a palavra errada. Obterá honra. Vamos ler todos esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... O orgulho... Vamos lá, mais forte, vamos lá, 1, 2, 3 e... O orgulho do homem... Que profundidade. A vida que Deus quer, o que Deus quer para nós, não é só que o meu nome cresça. Tanto que vai deixar bem claro que o meu nome diminua, para que ele cresça.
Sabe o que Deus está falando para a Esperança Church esse ano de 2026? O nosso coração será humilhado. O nosso coração se tornará um coração humilde, porque nós vamos nos organizar. Nosso coração se tornará o menor de todos. Nós tornaremos o verdadeiro servo, o menor da casa. Mas por que nós nos tornaremos isso? Porque aquele que se humilha, esse obterá a honra do Senhor. Ei, você quer obter a honra do Senhor? Você quer sim ser chamado o verdadeiro servo? Então que o meu irmão, eu vou fazer o bem para o meu irmão, porque eu vou aprender como Jesus. Eu vou aprender o que Jesus fez aqui na terra quando passou. Servir. E quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando primeiramente o reino dos céus. E quando eu busco primeiramente o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. É isso que nós temos que entender. O versículo 4 vai dizer: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E eu creio, voltando, que se houvesse alguém orgulhoso nesse momento, talvez essa pessoa teria dado um passo para trás, quando tivesse visto os obstáculos. E sabe, os obstáculos, eles existem. Os obstáculos numa união, ela existe. Os obstáculos numa família, ela existe. Quantos aqui nunca tiveram uma discussão com seu irmão? Né? Eu e a minha irmã Esther e o meu irmão Estevão, nós somos 3, então você imagina o que a minha mãe suportou. E 3 muito intensos, né? Porque eu sou muito intenso. E vocês, dá para ver, né? Que eu sou muito intenso. A Esther também é muito intensa. O Estevão também é muito intenso. Então, 3 meninos intensos, meu Deus do céu. Só o pai para aguentar. Mas, sabe, mesmo em momentos de obstáculos que nós tínhamos, quando nós sentávamos na mesa para comer, para conversar, a alegria vinha. Sabe o que Deus está falando? Olha, meus filhos, obstáculo na cooperação vai existir. Obstáculo na unidade vai existir. Mas se vocês estão no mesmo Espírito, se vocês creem no mesmo Jesus, se vocês estão no mesmo rumo, se vocês estão no mesmo objetivo, mesmo que as coisas aconteçam, você vai ter um coração perdoador. E Salmos 35 diz assim: o choro até pode durar uma noite, o obstáculo até pode durar uma noite, mas sabe o que vem pela manhã? A alegria vem pela manhã. Sabe, o relacionamento essa noite pode estar duro, mas a alegria vem pela manhã, a cooperação vem pela manhã. Sabe o que Deus está te falando? Meu filho, nada é eterno aqui na terra. Até as suas tristezas são passageiras, mas a alegria no Senhor, a vida no Senhor, essa sim é eterna. É isso que Deus deixa para nós. Momentos difíceis vão existir. Fala assim para o irmão do seu lado: momentos difíceis vão existir, mas eu quero que você me ame mesmo assim. Você tem que me amar. E amar não é um sentimento que vai surgir do nada. Amar é o quê? Uma decisão que nós temos todos os dias. Amar é uma decisão que nós temos todos os dias. Sabe, a noite pode demorar a passar, os obstáculos podem ser grandes, né? Porque a Bíblia nos diz que de fato 1000 anos para nós é como um dia para o Senhor, e um dia para o Senhor é como 1000 anos para nós. Mas ela nos dá a certeza de que amanhã chegará. Deus nos deixa bem claro que o dia do amanhã chegará. E se nós lermos aí o versículo 5, diz bem assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Mas o ponto que eu quero focar nesse versículo 5 é: vendo a fé que eles tinham. Não é a fé que ele tinha, Mafalda. Não é a fé que o segundo tinha. Não é a fé que o terceiro tinha, não. É a fé que
eles tinham. Os 4, sabe? Quando há uma igreja que percebe o seu propósito e que ela entende o seu senso de equipe, o seu objetivo, o seu caminho, que quer andar junto, a fé dela alcança milagres. Sabe, somos nós em uma só fé, em um só Espírito, em um só caminho. É isso que o Senhor pede de nós. É se eu ver o meu irmão sofrendo, eu tenho fé, todos nós temos fé que ele vai conseguir. É isso que o Senhor pede de nós, porque eu falo com toda certeza que há milagres que Deus libera quando há unidade. Há milagres que Deus libera quando nós estamos juntos. Há propósitos que Deus realiza quando nós estamos no mesmo caminho. Há bênçãos que o Senhor realiza quando a sua família está unida. Há milagres, há perdão que o Senhor libera quando você está colado um com o outro. Pega na mão desse irmão de novo aí e fala assim: eu estou junto com você. E se depender da nossa unidade, o milagre vai acontecer. O milagre tem que acontecer. Mateus 12, 25 diz bem assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido, como eu falei agora, contra si mesmo será arruinado. Então, nós não podemos ter separação. Nós não somos várias Esperanças Church dentro de uma Esperança Church. Não, não. Nós somos um povo que adora a um Deus, a um Jesus, e caminha em direção a um rumo. Sabe? E isso é maravilhoso, porque não há realização de propósito sem cooperação. Não há realização de propósito sem comunhão. Não há realização de propósito se nós não entendemos que fora dessas 4 paredes o trabalho ainda continua. Não há realização de propósito nos momentos difíceis eu escolher me afastar em vez de me achegar. Sabe, um momento difícil, se você se afasta, é porque você muitas vezes está fugindo de encarar o problema. Sabe, e é tão profundo que o Vitor falou aqui na sexta-feira, que a palavra de Deus, nós temos que estar enxugados, derramados na palavra de Deus, porque ela faz uma coisa que eu não posso fazer com você, ela nos confronta de tal forma que a palavra de Deus vai falar que ela é como uma espada que divide juntas e medulas. Ela penetra no nosso coração e ela nos traz um confronto. E quantas vezes nós estamos fugindo de confrontos porque nós não queremos viver em cooperação? Deixa eu te falar, há milagres que você irá receber, mas para você receber esse milagre, você depende da ajuda do seu irmão. Sabe, há milagres que Deus não vai sair e você de manhã acordar assim e vai bater na sua porta. Pode acontecer isso? Pode. Mas há milagres que quem vai me conduzir até eles é o Lucas Oliveira que vai me conduzir até eles. Há milagres que quem vai me conduzir até eles é a irmã Marília. Há milagres que quem vai me conduzir até eles é o Nuno. Então, se eu quebro pontes de cooperação entre nós, eu fico isolado. E deixa eu te falar, a comunhão não é só um benefício que nós temos para não estarmos sozinhos. A comunhão também é uma maneira que Deus usa para cuidar, fazer crescer e melhorar cada filho seu. Entenda que não é só para você não estar sozinho. Não, não, não. Deus coloca pessoas na sua vida para te melhorar. Deus coloca pessoas na sua vida para te elevar o nível. E essa palavra rápida hoje que eu quero deixar para vocês é: ame mais, comungue mais, esteja mais em cooperação. Porque quando nós estamos em cooperação, o Senhor nos leva a um nível maior. E para acabar, o versículo 10 e versículo 11 diz o que nós acabamos de ler. Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele levantou-se, pegou a maca, saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Quando nós estamos unidos, quando nós estamos em um só espírito, em uma só carne, nós vamos ter a capacidade de falar essa frase: nunca vimos nada igual. Você pode se colocar sobre os pés?
Entenda que aqui é a casa onde Jesus fala e cura. Mas lá fora é onde nós precisamos cumprir o nosso propósito. Entenda que cooperar com o seu irmão, você tem que fazer isso. Não o derrube, não acabe de o matar. Abrace-o. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, nesse momento. Talvez essa palavra falou contigo sobre perdoar o seu irmão, sobre amar mais, sobre cooperar mais. E eu queria que você colocasse o coração do seu irmão, no seu coração agora. E nesse momento você pedisse para Deus trocar o seu coração, às vezes de pedra, por um coração de carne. Um coração que ama, apesar de. Um coração que ama a não ver quem é esse amor, a quem é dado esse amor. O Senhor hoje Ele fala isso aos nossos corações. Oh Deus, eu oro, Deus, por nós, Deus. Quantas vezes, Deus, nós somos falhos, Deus. Quantas vezes, Deus, nós somos imaturos, Pai. Quantas vezes, Deus, o Senhor, Deus, vê atitudes que nós temos, Deus, e se desagrada porque não estamos trabalhando em cooperação. Mas nós cremos, Deus, que em 2026 será diferente, Deus, porque o nosso coração vai decidir amar todos os dias. O nosso coração vai decidir seguir o propósito todos os dias. Não é só aqui dentro da nossa casa, Deus, mas fora também, Deus. Nós cremos, Deus, que o Senhor, Deus, vai nos elevar a um nível, Deus, de comprometimento, Deus, uns com os outros, Deus. Que nós veremos milagres e falaremos: nunca vimos nada igual acontecer nesta cidade. Nunca vimos nada acontecer igual está acontecendo agora. Nós falaremos isso, Deus. Nunca vimos nada igual. Nós cremos, Deus, que o Senhor irá impactar os nossos corações de tal forma, Deus,